Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos mais para uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Na aula de hoje nós vamos dar sequência à aula de Eletroquímica. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre pilha e eletrólise. Nessa aula nós vamos enfatizar em eletrólise. Se você não assistiu a aula sobre Eletroquímica, que fala exclusivamente sobre pilhas, é importante que você acesse as nossas plataformas e encontre essa aula lá e revise esse material. Porque a partir dessa aula de pilha, nós vamos entender um pouquinho como funciona o processo de eletrólise. Nós vimos na aula anterior que uma pilha ela é um processo espontâneo, onde há uma transferência de elétrons sempre do ânodo para o cátodo, onde o ânodo ele é o polo negativo e vai sofrer uma oxidação, e o cátodo ele é o polo positivo e vai sofrer uma redução. É importante lembrar que em uma pilha, esse processo eletrolítico ele sempre vai acontecer de maneira espontânea. Lembra que só tenho uma pilha quando eu tenho um processo espontâneo. E na eletrólise, professor, como que funciona? Bom, para entender mais sobre essa eletrólise, vamos ficar nessa aula de hoje e compreender completamente como que funciona um processo eletrolítico. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Bom, aí na tela nós vamos falar um pouquinho sobre metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Um metal de sacrifício é um metal que ele é utilizado para sofrer uma oxidação no lugar de um outro metal. Veja bem, o nome do experimento ele já é bem sugestivo, é metal de sacrifício. Então quando eu falo de metal de sacrifício, eu estou falando de um metal que eu irei usar para evitar que outro metal sofra uma oxidação. Por exemplo, quando nós fazemos um portão de ferro de nossas residências, o que é necessário fazer com esse portão de ferro? É importante que haja uma pintura sobre este portão. Por quê? Claro que, além do fator estético, a pintura ela vai dificultar a oxidação do portão. Então, o ferro que está sendo usado como matéria-prima na fabricação daquele portão, ele tem um alto poder oxidativo. Então, quando eu uso uma tinta, normalmente uma tinta especial, um zarcão, aquela tinta ela vai ser suficiente para evitar a corrosão daquele metal. Então, eu posso dizer que aquela tinta ela age naquele momento como um metal de sacrifício. Então, o metal de sacrifício é uma temática extremamente importante para questões do Enem. Nós vamos ver que várias questões abordam isso, tá? Então, como que eu vou entender e compreender uma questão que envolva metal de sacrifício? É sempre importante lembrar o seguinte: se eu preciso proteger aquele material de uma oxidação, é necessário que eu utilize um outro material que tenha dificuldades de oxidar. E assim, ele vai oxidar primeiro, ao invés daquele metal que eu estou protegendo. Tudo bem? Então vamos na tela, olha só. Aí na tela nós temos o maior exemplo de um metal de sacrifício, que é o metal utilizado em casco de navio. Então, nos cascos de navio, é necessário utilizar um metal de sacrifício para que se evite a oxidação de um casco do navio. É importante lembrar que o navio ele está em contato com sais minerais, porque a água do mar é salgada, e também está em contato com uma água que tem bastante oxigênio e vai acelerar o processo de corrosão, ou seja, a oxidação. Então, quando eu utilizo um metal de sacrifício que normalmente é magnésio, esse magnésio ele vai oxidar primeiro ao invés do aço, ao invés do ferro que está no casco do navio. Então, sempre lembrando, o metal de sacrifício ele é utilizado para evitar a corrosão, para proteger a oxidação de um outro metal, perfeito? Para isso, nós precisamos entender uma tabela, que é uma tabela de potenciais de redução e potenciais de oxidação. Na segunda coluna, nós temos as reações e na terceira coluna nós temos os potenciais de redução. Esses potenciais de redução, eles são números negativos e números positivos. Então, quanto menor o potencial de redução, maior será o poder do metal de sacrifício, e quanto menor esse potencial de redução, menor será o poder desse metal de sacrifício. Então, entendendo,
Substâncias que apresentam o potencial de redução menor são substâncias favoráveis a serem utilizadas como metal de sacrifício. Substâncias que apresentam potencial de redução maior são substâncias desfavoráveis a serem metais de sacrifício. Ok? Lembrando que no metal de sacrifício eu preciso que um elemento oxide ao invés daquele que ele está protegendo. Lembra da palavra, metal de sacrifício. Ele vai se sacrificar no lugar de um outro material. Já se o potencial for de oxidação, é só lembrar o contrário. Tudo bem? Então nós vamos focar em potenciais de redução porque é o que é mais cobrado. Bom, já na eletrólise, nós vamos compreender agora como que funciona um processo eletrolítico. Então, olha só, na eletrólise eu tenho um processo não espontâneo. Esse é o primeiro ponto, perfeito? Lembra que na pilha o processo ele é espontâneo. Tem uma corrente elétrica sendo gerada e sendo transferida de maneira espontânea. Na eletrólise, esse processo ele é um processo não espontâneo, perfeito? Vamos ver aí na tela. Bom, na eletrólise eu tenho um processo que é uma reação não espontânea, ou seja, ele é provocado, é necessário que haja uma fonte externa de energia para que faça a corrente elétrica acontecer, como, por exemplo, ligar a televisão. Eu só consigo ligar essa televisão se eu precisar de uma corrente elétrica. Então, eu preciso colocar a tomada da televisão em uma corrente elétrica para ela poder funcionar. Diferentemente do controle remoto, que se eu colocar pilhas, ele vai funcionar. Então, o processo no controle remoto, ele é um processo de pilha, porque a reação ele é espontânea. Agora, o processo de ligar a televisão na tomada, nós temos um processo eletrolítico, nós temos uma eletrólise, porque é um processo onde a transferência de elétrons ela não será espontânea. Nós vamos precisar, então, de uma fonte externa de energia, perfeito? Então, essa é a principal diferença. Então, perceba ali que eu tenho a eletrólise do cloreto de sódio. Então, lembrando que o cloreto de sódio ele é NaCl, e quando eu dissocio, ele vai produzir Na e Cl-. Utilizando 2 mols para ele produzir 2 Na e 2 Cl-, esse Cl- ele vai virar Cl2, vai virar gás cloro. Então, a eletrólise do cloreto de sódio ela vai produzir sódio metálico e gás cloro. Lembrando que numa eletrólise, a potencial ela é negativa, tá, pessoal? Uma das poucas diferenças ali que nós vamos ter é, primeiro, pilha, o processo ele é espontâneo, com a DDP positivo. Eletrólise, o processo ele é não espontâneo, com a DDP negativa, perfeito? Vamos seguir. Então, a DDP de uma eletrólise é sempre negativa. Então, vamos lá. Nesse caso, nós vamos ter aí um esqueminha que vamos te mostrar como que funciona dentro de uma pilha. Então, na pilha, nós vamos ter o eletrodo, que é o ânodo, ele vai ser o polo negativo, e o eletrodo chamado de cátodo, ele vai ser o polo positivo. Lembrando que os elétrons, eles sempre fluirão do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Aí é que vem a grande sacada da eletrólise. Na eletrólise, a única coisa que vai mudar são as cargas dos polos. Então, se na pilha o polo ele é negativo, na eletrólise ele tem que ser positivo. Se o cátodo na pilha ele é positivo, na eletrólise ele é negativo. Bom, pessoal, eu entendo que isso é completamente confuso, mas nós precisamos associar isso de uma maneira mais favorável. Então, veja bem, numa pilha, o ânodo ele sofre oxidação e ele é o polo negativo. O cátodo ele vai sofrer redução e ele é o polo positivo. Nós estamos falando de pilha. Quando vou para uma eletrólise, a única diferença é que o ânodo ele é o polo positivo, ele continua oxidando, mas ele é o polo positivo, e o cátodo ele vai continuar reduzindo, porém agora o cátodo ele é o polo negativo, perfeito? Então essa é a pequena diferença entre os eletrodos de uma pilha e de uma eletrólise. Cátodo negativo e ânodo positivo para eletrólise. Se for uma pilha, o cátodo ele é positivo e o ânodo ele é negativo. Então é importante vocês anotarem isso que está aparecendo na tela, né? Esse resuminho. Quem está vendo essa aula faz esse resuminho para não confundir mais a questão dos polos, tá? A transferência de elétrons ela continua sendo equivalente, ela continua sendo a mesma. A pequena diferença é só a carga elétrica do polo. Perfeito? Vamos seguir. A eletrólise ela tem duas divisões. Nós podemos ter uma eletrólise ígnea
e podemos ter também uma eletrólise aquosa. Como que funciona a eletrólise ígnea? Eletrólise, pessoal, o significado da palavra eletrólise é você lembrar que lise é quebra e eletro vem de corrente elétrica, de elétrons, eletricidade. Então a eletrólise é quando eu quebro alguma reação utilizando eletricidade. Se eu faço essa quebra na ausência de água, eu tenho a eletrólise ígnea. Então a eletrólise ígnea é a quebra da molécula na ausência de água. Já se essa eletrólise ela é aquosa, eu vou ter a quebra dessa molécula na presença de água. É bem simples. Lembrando que a eletrólise é a quebra da molécula através da corrente elétrica. Se eu utilizo água para fazer esse processo, é uma eletrólise aquosa. Se eu não utilizo água para fazer esse processo, é uma eletrólise ígnea, perfeito? Vamos seguir então. Aí na tela nós estamos acompanhando como que funciona então uma eletrólise ígnea, ausência de água. Já na eletrólise aquosa, nós vamos ter a presença de água. Lembrando que na eletrólise ígnea, os íons eles são liberados e fundidos. Já na eletrólise aquosa, esses íons nós precisamos fazer uma seleção para saber as cargas deles e quais serão liberados no cátodo e quais serão liberados no ânodo, perfeito? Vamos lá. Bom, na eletrólise ígnea, nós vamos ter um gerador, uma fonte externa, que é o que vocês estão acompanhando aí na tela, e essa fonte externa ela é na ausência de água. Então, se eu tenho uma eletrólise ígnea do cloreto de sódio, e a eletrólise é a quebra, e eu preciso quebrar o cloreto de sódio, a decomposição do cloreto de sódio ela vai produzir Na+ e Cl-, como nós vimos na aula anterior. Tudo bem? Então, se eu tenho essa decomposição para o cloreto de sódio, eu vou ter uma semi-reação que vai acontecer no polo positivo, que é o ânodo, e eu vou ter uma semi-reação que vai acontecer no polo negativo, que é o cátodo. Lembrando que essa eletrólise ela precisa liberar um gás. Como eu estou falando de NaCl, o sódio ele é um metal e o gás cloro, né, ele é um ametal que vai ser liberado na forma de gás. Por isso, há uma necessidade de multiplicar a reação por 2. Então, eu multiplico a reação por 2 e aí eu vou liberar 2Na+, mais 2Cl-, e esse 2Cl- ele vira ali um Cl2, que é o gás liberado no processo. Então, o que a questão pode cobrar da gente? Qual é o gás liberado durante a eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Bom, o gás liberado é o gás cloro, porque você dissociou e percebeu que libera Na+, e vai liberar também Cl-, porém, esse Cl- ele deve ser convertido em Cl2, que é gás cloro. Então, dessa maneira, funciona a eletrólise ígnea, perfeito? Na ausência de água. Já a eletrólise aquosa, ela vai funcionar na presença de água. Nesse caso, pessoal, é preciso lembrar uma ordem de reatividade. Então, por exemplo, se eu tenho um cloreto de lítio, vai ser liberado o cátion, o níquel, e o ânodo, o gás cloro. Se eu tenho nitrato de prata, vai ser liberado no cátodo a prata e no ânodo o gás oxigênio. Iodeto de potássio, vai ser liberado no cátodo o gás hidrogênio e no ânodo o gás iodo. E se é sulfato de sódio, vai ser liberado no cátodo o gás hidrogênio e no ânodo gás oxigênio. Vamos entender como que funciona esse processo. Eu tenho uma eletrólise aquosa do sulfato de sódio. Na eletrólise aquosa, vale lembrar que eu preciso dissociar a molécula de água. Então, quando eu quebro a molécula de água, que é H2O, ela vai liberar H+, mais OH-. Todo o processo precisa haver uma liberação de gás. Então, aí na tela eu preciso multiplicar a molécula de água por 2 para que haja uma liberação de 2H+, e 2OH-, para que no final esse H+, ele vire H2 e se torne gás hidrogênio. Então, dissociei a água. Quando eu dissociar o cátodo, que vai ser o gás hidrogênio, esse gás hidrogênio, como eu falei para vocês, ele vai ser convertido em H2. Já o ânodo, que vai ser a hidroxila, essa hidroxila, que é 2OH-, ela vai ser convertida em gás oxigênio. Por que isso? Porque nós fizemos uma ordem de reatividade. Então, como eu tenho sódio e hidrogênio, a reatividade é para o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser convertido no cátodo. Como eu tenho hidroxila e sulfato, a reatividade ela vai para a hidroxila. Então, a hidroxila vai ser formada no ânodo. Logo, a equação da eletrólise aquosa do sulfato de sódio é água formando gás hidrogênio e gás oxigênio.
Justamente porque o gás hidrogênio foi depositado no cátodo, foi formado no cátodo, e o gás oxigênio, por meio da hidroxila, foi formado no ânodo. Então, olha o que nós temos. Nós temos dois cátions presentes na reação, o H+, e o Na+. Então, qual cátion vai ser descarregado no cátodo? Aquele que tem a maior reatividade. Como é hidrogênio e sódio, o hidrogênio tem uma maior reatividade, então ele vai ser liberado lá no cátodo. Já no ânodo, nós também vamos ter dois ânions, que é o OH- e o sulfato, que é o SO4 2-. Como o OH- ele vai ter uma reatividade maior, esse OH-, que é a hidroxila, vai ser liberado no ânodo, perfeito? Daí nós teremos a formação das substâncias formadas no cátodo e no ânodo. Pelas semirreações, nós vimos que no cátodo é o gás hidrogênio, porque esse H+ precisa ser convertido em gás hidrogênio, e no ânion é a hidroxila, porém, essa hidroxila se converte em gás oxigênio, então o gás produzido lá no ânodo, nesse caso, é o gás oxigênio. Perfeito, pessoal? Então, a eletrólise aquosa é necessário que haja essa sensibilidade de fazer a dissociação da água e fazer a dissociação do sal em questão, para ter uma noção de quem tem uma ordem de reatividade maior, se é o cátion do cátodo ou se é o ânion do ânodo, perfeito? Bom, vamos acompanhar aí uma questão que fala sobre metal de sacrifício. Então, essa primeira questão, ela está no livro 2, na página 195, é a questão número 2. A questão diz assim, ó: as reações de oxirredução representam um dos principais e mais comuns fenômenos observados no dia a dia. Quem nunca se deparou com a ferrugem de uma esponja de lavar louças, da lataria de um carro, com a corrosão do ferro no concreto, em muros e de tubulações? A corrosão pode ser evitada pelo uso de metais de sacrifício, tornando a estrutura mais resistente ao processo oxidativo. A tabela abaixo apresenta as semi-reações de redução e os respectivos potenciais padrão de redução. Entre as opções ao lado, o melhor metal de sacrifício para proteger o ferro da oxidação é o... Bom, o que nós vimos sobre metal de sacrifício? O metal de sacrifício precisa ser aquela substância que vai ser oxidada primeiro, que vai sofrer uma oxidação no lugar daquele metal que iria oxidar. Então é só lembrar, se a substância ela tem um menor potencial de redução, significa dizer que ela oxida com mais facilidade. Então, ela é um excelente metal de sacrifício, porque ao invés do ferro oxidar, essa substância que nós adicionaremos como metal de sacrifício, ela será utilizada de maneira mais fácil, porque ela tem um poder de oxidação maior. Perfeito? Então, qual das substâncias aí nós temos? Ó, zinco. Letra A. O zinco tem um potencial de menos 0,76 volts. O cobre tem um potencial de mais 0,34 volts. O chumbo tem um potencial de menos 0,13 volts. O estanho ele tem um potencial de menos 0,14 volts. E o magnésio, que ele vai ter um potencial de menos 2,36 volts. Bom, de todas as nossas alternativas, aquela substância que eu devo utilizar como metal de sacrifício é que apresenta o menor potencial de redução, ou seja, aquela substância que oxida com mais facilidade. Claro que analisando a nossa tabela, nós percebemos ali que é o magnésio, né? O magnésio tem um potencial de menos 2,36 volts, então o magnésio ele vai oxidar primeiro, logo ele é o nosso metal de sacrifício. Enquanto o magnésio está oxidando, o ferro está lá, só de boa, curtindo o seu momento. Depois que todo o magnésio oxidar, aí sim começa a oxidação do ferro. Então aí nós temos o nosso metal de sacrifício. Perfeito? A próxima questão diz o seguinte, ó. Essa é a questão 2, está na página 195, também do nosso livro 2. O alumínio é obtido por meio de processos metalúrgicos. A metalurgia é uma área que estuda a transformação de minérios em metais ou ligas metálicas. No caso do alumínio, o principal minério utilizado é a bauxita, que contém óxido de alumínio hidratado, que é ali a L2O3 vezes a água, e diversas impurezas. A equação que representa a eletrólise ígnea do alumínio é, então eu tenho o óxido de alumínio sofrendo a eletrólise ígnea, né? Ele está sofrendo a decomposição sem água, então produzindo 4 mols de alumínio metálico mais 3 mols de gás oxigênio. Durante o processo, o alumínio sofre redução, reage com o oxigênio, atua como agente redutor, possui número de oxidação mais 6, ioniza-se em alumínio e oxigênio molecular. Bom,
Calculando os NOxes, nós vamos ter que o alumínio ele tem NOx mais 3 e o oxigênio menos 2. Quando vai para os produtos, nós temos alumínio zero, porque é substância simples, e nós temos também oxigênio zero, porque é substância simples. Então, o alumínio ele sai de 3 para 0, ele sofre uma redução. Quem reduz é agente oxidante. E o oxigênio ele sai de menos 2 para 0, ele sofre uma oxidação. Quem oxida é agente redutor. Perfeito? Então, o nosso gabarito, ó, letra A, o alumínio ele sofre uma redução porque o NOx diminui. Então, quem diminui, reduz. Quem reduz é agente oxidante. Perfeito? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, continue acessando nossas plataformas.